Olá, pequenos pesquisadores, sejam bem-vindos. Estamos na lição de quinta-feira. Qual é o verso que estamos tentando memorizar? Cresçam, porém, na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Amém. O processo de poda. Então, na lição de ontem, nós falamos que vocês precisam ter o quê? Um alvo. Um objetivo a ser alcançado. E falou sobre o tomate. Como que nós devemos plantar o tomate, quais são os cuidados que nós devemos ter com essa fruta, tá certo? E agora nós vamos aprender a podar, porque você não pode simplesmente ir lá cortar um galinho ou quebrar o galho. Tem que saber até como cortar esses galhos, isso é muito importante. O processo de poda. Tomates e algumas outras plantas precisam ser podadas. Ramos extras precisam ser cortados, pois esses cuidados promovem o fruto, que pode se tornar mais doce, maior e mais nutritivo. Se não podarmos nossos tomateiros e outras plantas, o fruto pode sair pequeno e amargo, ou simplesmente não crescer, né? Qual resultado você prefere? Que tenham tomates gostosos para comer ou tomates azedos assim, ou até alguns podres? Claro que você vai preferir os tomates bonitos, vistosos, suculentos. Então, mas para que a planta cresça e desenvolva bons frutos, precisa o quê? Ter uma poda correta. Vamos lá, hora de pesquisar. Descubra as coisas que Deus quer podar em sua vida. Então, agora nós vamos para o lado espiritual. E as coisas que Ele quer desenvolver. Então, vamos lá. Após ler os textos acima, faça a correspondência de cada palavra com seu significado. Então, depois que vocês leram os versos lá de Efésios e Timóteo, nós vamos responder. Então, Jesus, por favor, arranque de mim isto. Então, aqui nós temos duas colunas. Vocês podem ligar, fazer um risquinho ou colocar os números do lado, também dá certo, tá? Então, vamos lá. Falar mal sobre os outros diz respeito o quê? A maledicência. Então, isso nós devemos pedir que o Senhor arranque, jogue fora, destrua essa raiz, tá? Agir, falar ou se vestir como as pessoas que não conhecem Jesus, né? Que é o mundanismo, número 2. Então, vocês vão escalar do 2 até o mundanismo. 3. Ter uma opinião elevada a si mesmo. O que é? O orgulho. Então, vamos achar orgulho, a última lá. Não falar a verdade. Isso quer dizer o quê? A mentira, né? Então, a mentira é a primeira. Então, do 4 vai riscar lá em cima. Aí depois aqui, pensar mal dos outros é a malícia, número 5. Vamos riscar lá na malícia. Guardar rancor, que é a amargura, número 6. Pegar algo que não é seu, é roubar, né? O furto aqui, ó. O 7, vamos ligar lá no furto. Perder a paciência com facilidade, que é o número 8, é a ira. Não? Vamos riscar. Querer algo de outra pessoa é inveja. Inveja é a segunda palavrinha aqui, ó, número 9. Muito bem. Agora nós vamos pedir que Jesus desenvolva. Então a primeira foi arrancar, tacar fogo na raiz, jogar o mais longe possível para que essa raiz nem chegue perto da gente e brote novamente. E agora para que Jesus plante e adube bem essa raiz na nossa mente e no nosso coração, a raiz das coisas boas. Ajude-me a desenvolver isto. Então, depois que o Senhor fez aquela boa poda, que Ele arrancou, né, que Ele cortou aqueles galhos ruins, jogou fora aqueles frutos podres, agora vai se desenvolver o quê? Uma árvore boa, frutífera. Então, vamos lá. Número 1. Sendo leve e suave, qual que é? É a gentileza. Número 2, forte crença em Deus, qual que é? A fé. Número 3, forte afeição por outra pessoa, qual que é este? Esse daqui, número 3, é o amor, aqui ó, o amor. Forte afeição pelo outro, é o amor, depois de fé.
Número 4, falando palavras de incentivo. Qual que é esse? Esse é edificante, palavras edificantes. Número 5, provações duradouras sem queixas. Qual que é esse? A paciência. Número 6, falando a verdade. Qual que é esse? É a veracidade. Ter um grande coração. Como que é? A bondade. Esse é o número 7. Fazendo o que é certo. Qual que é esse? Esse é a justiça. Número 9. Reverência para com o caráter de Deus e suas leis. Qual que é esse? É a piedade. Número 10. Deixar de ser bravo com alguém que tem errado conosco. Esse é o perdão. Número 11. Brandura de temperamento ou disposição. É a mansidão. Conseguimos então responder. Aqueles que seguirem de perto os passos de seu Redentor abnegado e altruísta terão a mente de Cristo refletida em seu coração. A pureza e o amor de Cristo brilharão em suas vidas diárias e caráter, enquanto a mansidão e a verdade guiarão o seu caminho. Todo ramo fértil é podado para que dê mais fruto. Mesmo os ramos frutíferos podem exibir o que? Muita folhagem. E precisa o que? Ser podado e parecer o que realmente não são. Então, até as plantas mais bonitas, até aquelas árvores que dão frutos excelentes, elas precisam o quê? Ser podadas, tá certo? Por isso que o agricultor ou o florista, ele cuida bem das plantas e das flores, para que elas sempre tenham o quê? Flores bonitas, para que deem muitos frutos bons. Então, até nós, se estamos fazendo o trabalho certinho, se somos cristãos corretos, precisamos estar nos podando. Sempre, pequenos pesquisadores, sempre, para que a pureza e o amor de Cristo brilhem o quê? Nas nossas vidas. E o colocando em prática. Volte no exercício anterior e coloque uma estrela ao lado das coisas que Jesus precisa podar em você. Isso aqui é individual. Em seguida, peça a Ele para iniciar o serviço. Coloque um rosto sorridente ao lado da qualidade de caráter que você já tem, mas precisa desenvolver. E em seguida, peça ajuda ao Senhor. Número 2, por que Jesus, o mestre jardineiro, poda a nossa vida? Então, aqui vocês vão responder individualmente. Muito bem, assim chegamos ao final da nossa lição de quinta-feira. Um abraço bem apertado para você e até amanhã. Tchau, tchau.